Nesse ponto, Arthur Berlete foi informado que a abdução dele foi um acidente. Pelas regras dos acartianos, eles nunca deveriam interagir com os terráqueos, não deveriam ser vistos e nem ameaçar ninguém da Terra. Disseram que faziam muitas viagens ao nosso planeta e naquela noite em que encontraram o homem, estavam coletando sementes de trigo, que eles já tentavam cultivar em Acarte sem sucesso nenhum até aquele momento. E contaram também que no planeta deles até havia uma espécie de grão de trigo, mas que tinha um sabor muito ruim. Então, como foram flagrados por Arthur Berlete, que o comandante da nave confundiu com um agricultor e julgou que entendesse de plantação, eles acabaram levando o tratorista para servir como uma espécie de consultor. Realmente, Berlete observou mesmo que a comida de Acarte não era saborosa, só gostou um pouco da carne de gado, que aliás ele viu de perto, e achou que os animais eram imensos. Também percebeu que os dias eram bem mais longos que na Terra e que o clima talvez não favorecesse o cultivo do nosso trigo por lá. Além disso, Acarte era superpopuloso. Já quase não havia espaço para acomodar os 20 bilhões de habitantes e os recursos poderiam ficar logo escassos. Os acartianos não esconderam de Berlete um certo interesse em ocupar a nossa terra, mas não em invadir. A intenção deles, por mais sinistro que isso possa parecer, seria esperar que a humanidade se aniquilasse em guerras. Eles reverteriam, então, os efeitos da radiação nuclear e se apossariam do planeta. Quando teve permissão para voltar para casa, o terráqueo foi novamente conduzido na mesma nave em que veio e foi mantido dormindo a maior parte do tempo, para não sofrer os efeitos das grandes velocidades e as zonas de turbulência magnética, como explicaram os acartianos. E nas 36 horas de viagem, ainda teve uma parada numa estação espacial orbital ali próxima a Acarte. Finalmente, quando se aproximavam da Terra e da Lua, Berlete pôde ver o nosso planeta do espaço e o descreveu assim. A Terra, esta sim, era um espetáculo à parte. Eu via de 1 metro de tamanho, mas novamente com claridade só uma pequena parte, quase no lado oposto em que se encontrava a Lua. Notei isto sim que na América do Sul naquela hora era noite, pois na parte clara eu vi uma parte de um mar e uma mescla de continentes ou ilhas que não consegui descobrir quais eram. Ela emitia 5 cores. A primeira, esta tenho certeza, era azul. Emitia pela parte clara o dia. A segunda, a parte escura, uma mistura de preto com azul. A terceira era uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte escura como na parte clara, estando esta, entre as cores, parecida com azul também para mim. Berlete concluiu essa descrição falando de luzes que formavam um tipo de arco-íris nos polos. Mas acontece que somente 3 anos depois disso, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin seria o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1, num voo de 1 hora e 46 minutos em que deu uma volta ao redor do planeta, quando admirado informaria para a humanidade pelo rádio a famosa frase: "Eu vejo a Terra e ela é azul". Essa mensagem com certeza não surpreendeu um humilde tratorista gaúcho, que antes de retornar da sua alegada aventura pelo espaço, teria sido aconselhado pelos acartianos a escrever um livro contando tudo o que viu. Pois mesmo que ninguém acreditasse nele naquela época, no futuro, disseram, algumas décadas depois as pessoas começariam a entender. Berlete voltou para casa depois de 8 dias desaparecido, muito abalado, confuso, trancou-se num quarto e começou a escrever e a desenhar sem parar num caderno tudo o que ele lembrava. No começo até tentou esconder, só que esse caso de abdução acabaria famoso no mundo inteiro. O livro foi editado em alemão e até em finlandês. O tratorista e pai de família foi chamado até mesmo para a Alemanha para contar essa história. Mas ele morreria pobre, como sempre foi, e também seria motivo de chacota e sofreria bastante com isso. Mas continuou a repetir esses mesmos relatos,
sem alterar uma vírgula até o fim da vida. Uai, seu app de vídeos curtos.